Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no assunto de hoje falaremos de como adorar a Deus de acordo com as Escrituras Sagradas. Meus amigos, adorar a Deus nada mais é do que testificar a sua verdade de acordo com os fatos decorrentes da lei. Neste estudo, mostraremos quem são realmente os verdadeiros adoradores do Pai, segundo a própria visão de Jesus. Mas, para isto, vamos ler, como de costume, o texto base de nosso estudo, que é João 4, versículo 5, 6 e do versículo 7 ao versículo 26, que diz: Chegando, pois, Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber? Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este agora que tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adoreis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou eu que falo contigo. Esta é a conversa mais esclarecedora nas Escrituras.
Escrituras Sagradas que explica quem são os verdadeiros adoradores. O primeiro ponto que vamos abordar neste estudo é que Jesus é bem claro ao dizer que os judeus conhecem quem eles adoram por um motivo, porque a salvação e o Salvador veio deles. No entanto, ele também deixa bem claro que a forma que os judeus estão adorando ainda não é a forma verdadeira, mesmo eles sabendo a verdade que é que o Salvador e a salvação seria através do seu povo. O segundo ponto é este: é quando Jesus diz que já chegou a hora de serem revelados os verdadeiros adoradores do Pai. Os adoradores que o Pai quer serão aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a verdadeira adoração tem que partir de um ser espiritual. E o primeiro homem espiritual foi o nosso Senhor. Ele não só nos mostrou o seu exemplo de adoração ao Pai, como também nos concedeu o nascimento espiritual para que através deste nascimento possamos realmente adorar ao Pai em espírito e em verdade, pois estes são os verdadeiros adoradores que o Pai deseja. A mulher samaritana, mesmo não tendo uma vivência religiosa de acordo com os preceitos de sua época, mesmo assim ela tinha guardado em sua mente que o Messias, que se chamaria o Cristo, iria vir. E quando ele viesse, ele anunciaria todas as coisas, tanto para os judeus quanto para os samaritanos. Esta era a confiança daquela mulher. Então Jesus revela para ela que a sua esperança agora é uma realidade e diz que ele que fala com ela é o Cristo, ou seja, a palavra que se fez carne para a habitação do Espírito Eterno do Filho. Este é aquele que fala e vivencia toda a verdade, predita e escrita da parte de Deus. Esta é a vontade de Deus, que os homens busquem a verdade, pois só assim poderão compreender e entender a importância do nascimento do Espírito. Sem o nascimento do Espírito é impossível adorar ao Pai, pois, como disse o próprio Jesus, Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, aqui está a importância do nascimento espiritual para o homem. Quando Jesus falou com Nicodemos, deixou bem claro: tu é um mestre em Israel e não sabe o que significa um nascimento? Com todo o desrespeito de Nicodemos à pessoa de Jesus, ele ainda lhe respondeu com mansidão e disse: quem é nascido da carne é carne, mas eu estou falando de um outro nascimento, e este nascimento é o nascimento espiritual, sem o qual é impossível entrar no reino de Deus. Para os judeus, o lugar verdadeiro de adoração era Jerusalém, a cidade santa, mas para os samaritanos, o lugar de adoração era o Monte Gerizim, em Siquém. Então Jesus deixa bem claro para aquela mulher samaritana
porque não se trata de um lugar para adorar ao Pai, mas sim de um processo, de um nascimento espiritual. Porque foi através do cumprimento da lei que veio o verdadeiro testemunho. O ato de adoração segue 2 princípios, e estes 2 princípios foram ditos pelo próprio Jesus. E para isto, iremos ler João 4, versículo 23 e versículo 24, que diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai quer que os tais assim o adorem. Pois Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Podemos ver claramente que há 2 princípios exigidos por Deus, e que toda adoração precisa partir do Espírito através da verdade. Meus amigos, a única maneira de sermos seres espirituais é passando pelo processo do nascimento espiritual, porque só através deste nascimento espiritual é que conheceremos realmente a verdade. Este é o motivo pelo qual Jesus foi bem claro à pergunta de Nicodemos. Em João 3, versículo 4 ao versículo 6, que diz: Perguntou Nicodemos: Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Este é o motivo pelo qual Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus amigos, de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Assim é com o homem. O homem natural pratica as coisas naturais, porque é de sua própria natureza. Pois a adoração ao Pai é algo que não pode partir deste homem, por causa de sua condição natural. Este foi o motivo pelo qual disse Jesus que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade, porque a verdade é do próprio Espírito, assim como o Espírito só se manifesta através da verdade. Meus amigos, as Escrituras são bem claras, mas o homem natural quer dobrá-las de acordo com a sua vontade. E este é o motivo pelo qual surge todo o conflito, pois o homem natural quer que Deus cumpra todos os seus desejos, não importa qual sejam, para o bem ou para o mal. Ele quer que sejam cumpridos. E se Deus não os cumprir, ele parte em busca de outro Deus que possa realizar a sua vontade. E é justamente aqui que surge a idolatria. Enquanto o homem natural quer que Deus realize toda a sua vontade, o homem espiritual se manifesta para realizar toda a vontade de Deus. E para que nós compreendamos tudo isto, iremos ler Hebreus 10, do versículo 7 ao versículo 9, e 1 Coríntios 15, do versículo 45 ao versículo
48, que diz: Então disse: Eis aqui estou no princípio do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisa que se oferece segundo a lei. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Meus amigos, esta é a única maneira pela qual Deus nos aceita e recebe a nossa adoração, quando o homem natural é tirado de nós e o homem espiritual é gerado em nós. Então é aqui que se cumpre a palavra que diz: de Adão para Cristo. De acordo com as Escrituras, sem esta realidade, ninguém pode entrar no reino de Deus. Só através do nascimento espiritual que foi realizado através do sacrifício de Cristo e nossa inclusão em seu corpo é que o homem natural é destruído juntamente com o seu pecado para dar lugar ao novo homem, o homem espiritual, como afirma Romanos 6, versículo 4 ao versículo 8 e Gálatas 2, versículo 20, que diz: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sejamos mais escravos do pecado, porque aquele que morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus amigos, sem o nascimento espiritual não há possibilidade de fazermos parte dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Estes sim adoram verdadeiramente, e só adoram porque foram tornados filhos de Deus. E este é o motivo pelo qual eles andam em espírito e em verdade. Meus amigos, o homem natural é o pecador por natureza e carece do novo nascimento, porque se não for assim, mesmo que ele pertença à melhor religião do mundo e tenha feito obras magníficas,
mas, mesmo assim, estará fora do Espírito e da verdade. E tudo que está fora do Espírito e da verdade é iniquidade. E todo aquele que pratica a iniquidade, sua adoração será rejeitada. Assim diz o próprio Jesus em Mateus 7, versículo 22 e 23, que diz: Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus amigos, a verdadeira adoração é aquela que vem através do Espírito da verdade. E isto só é possível através do nascimento espiritual. Maranata, Maranata.